Pim, piriririm. Vamos ver se aparece. Here I am. Ora, deixa ver se e o Pablo. Não consigo. Quer dizer, eu já enviei. Mas ele não está a conseguir entrar. Ok, deixa-me ver. Acho que sim. Alto. Olá, Alto. boa noite. Cá estamos nós. Esta é a Sim, primeira é que grande. não estava a aparecer o convite. Eu é que acabei por enviar porque não me aparecia nenhum convite. Isto é Mas, a primeira grande vitória sempre que se consegue pôr isto a funcionar. Mas ótimo, sim senhor. Tudo bem por aí? tudo ótimo. Tudo jóia, joinha. Ótimo. Vocês viram o meteorito? Ou lá o que foi? Nem meteoritos, nem auroras boreais, essa hora já estou a dormir. A aurora boreal eu vi. A aurora boreal eu vi aqui. Mas não é nada que se pareça àquilo que as fotografias revelam, não é? Eu, se mostrar uma fotografia, aparece um arco-íris cheio de cores bonitas e tal. Se aquilo que eu via a olho nu eram uns tons de vermelho, laranja e pouco mais. Uma coisa pálida. Ou seja, é que as lentes das câmaras é que fazem uma grande parte dos efeitos, não é? O olho humano não consegue, salvo em circunstâncias mesmo muito especiais, não consegue ver aquela paleta de cores que normalmente se associam às auroras boreais nas fotografias. Portanto, mas pronto. Mas mesmo assim foi bonito, sem dúvida, não é? Uma experiência fora do comum. Claro que eu assim tenho uma justificação para ir à Islândia ver as auroras. Sim, pois As auroras exatamente. boreais. Seja como for. Seja como for, mesmo lá o problema é o mesmo, não se consegue ver também como a gente pensa, não? Mas pronto. Mas é um bom motivo. Talvez É um bom partilhava motivo. aqui um bocadinho. Sim, pois eu também devia partilhar. Espera aí, ainda bem que falaste nisso. Ainda bem que falaste nisso. Ora, deixa ver, portanto, partilhar. Já me estava a esquecer. Estamos a começar. Ok. Ora então, boa noite. Eu acho que estamos a perder seguidores. Eu acabei de partilhar agora mesmo. Estava-me a esquecer de partilhar. É o Paulo. Ora, pronto. Acho que já partilhou. Deixa-me já agora conferir no feed se partilhou mesmo. Sim, partilhou mesmo. Ok.
Partilhou, sim, senhor. Ok. Ótimo. Vou tentar ainda. Vamos lá. O que é que estás a fazer? Eu estou aqui a tentar ver os comentários que um bocadinho estão a aparecer e agora já não estão a aparecer. Está a ver que. Não, está aqui a tentar perceber o que é que o Tiago está a fazer. Ah, não, estava a tentar partilhar. Calma. Tu já partilhaste, Paulo? Eu já partilhei no meu. Ok, pronto. É um bocadinho. Eu conseguia ver os comentários, agora não consigo. Portanto, já estão a entrar. Só dar aqui boa noite. As pessoas depois, eu não sei por que motivo deixei de conseguir ver. Há um bocadinho apareciam nos comentários, não estão a aparecer. É verdade. Agora que eu estou a lembrar, a concorrência é forte. Hoje já começou o Braga Romana. É? Pois é verdade. Pois é. Pois. Não, Eu mas não logo, parece, senhor. não parece. Pois. Quem é que vai trocar o Braga Romano por esta conversa? Muito forte. Muito forte. Olha, eu definitivamente não consigo ver os comentários, deixaram de aparecer. O Facebook tem destas coisas fantásticas que de vez em quando, por qualquer motivo, decida não mostrar. Vamos fechar a aplicação e voltar outra vez. Para ver se agora vai. Ok. Finalmente já apareceram. Ora então, boa noite. Boa noite à senhora Manuela, à senhora Adriana, à dona Cecília. Já estão online. Ok. Esperamos só mais 1 ou 2 minutos e começamos? Isso. Parece, ok. Ótimo. Entretanto, eu lembrei-me, acho que até posso partilhar. A ver como é que eu vou fazer para partilhar isto. Acho que podia partilhar o discurso que o Patriarca Bartolomeu nos fez quando estivemos no Fanar há 2 anos atrás. Deixa eu ver se eu consigo abrir isto aqui no computador como para poder partilhar. Em princípio deve dar. Deixa eu ver se eu consigo partilhar o link. Sim, senhor. Ora, vou pôr agora mesmo. Ok, ótimo. Acabei de partilhar agora mesmo o link. Penso eu que já vos deve ter aparecido. Ainda não. Não? Por onde é que mandaste? Pois, boa pergunta. Deixa eu ver se mandei para o... Se calhar mandei para a partilha que eu fiz. Ora, deixa eu ver. Ok, já apareceu. Já apareceu? Ok. Sim, exatamente, apareceu agora mesmo. É que às vezes demora a aparecer. Ora, portanto... Ok. Ótimo. Tinha mais barba. Tu tinhas mais barba na altura? Não, Patriarca. Patriarca. Já tinha umas entradas. Ora, pronto. Ora, deixa eu ver aqui uma coisa. De seguida já começamos. Ora, pronto. Deixa-me subir aqui. Ora, pronto. Muito bem. Sim, Pablo, vamos? Vamos começar, então. Espera aí, estás sem som, Pablo. Cortaste o som. Não, está em mute. Não, tens que... Ora vê aí na parte de baixo o micro que cortaste. O microfone no teu... Não. Está do lado esquerdo, o microfone está do lado esquerdo do teu monitor, certamente, e portanto tens ali no telemóvel, tens de
de ativá-lo, que está desativado. Estás a falar muito bem, mas não estamos a ouvir-te. No telemóvel, É no na parte de telemóvel, baixo. no telemóvel. Eu acho que ele congelou. Pois. É um bocado esquisito. Não, estás com o microfone fechado. Porque deve ser aí na parte de baixo. Tu não tens nenhum iconezinhos nem nada? Não, estás estás em mute. Agora está a dar? Agora sim. Agora sim. Ok. Mas não era o mute, era que os auriculares passaram para o computador. Ok. E não estava a Tira, conseguir desligar, portanto, tenho estas desliga o coisas. Bluetooth no computador. Desliga o Bluetooth Estas no coisas computador. pois, mas não estava desligado, por isso é que estava a ter dificuldade, mas agora já está, felizmente. Ora então, mais uma vez, boa noite a todos, desculpem este pequenino atraso, bem-vindos a esta nova edição dos Suspeitos do Costume. Depois desta longa temporada de jejum. Suspeitos, mas não arguídos. Exatamente, é isso, suspeitos, mas não arguídos. E, entretanto, ok. Conseguem ouvir-me? Sim. Perfeitamente. Ok. Eu vou ter que desligar o iPad, por qualquer motivo eu estou a ouvir-me a mim mesmo. Porque deves estar a acompanhar a transmissão, tens que cortar o som no iPad. Já desliguei o iPad, já desliguei o computador e continua. E agora? Agora sim, normal. Estamos a ouvir bem, muito bem. Finalmente, acho eu. Não. Foi-se. Está fácil. Desligou, eu acho que ele desligou. Desligou aquela situação do. Ou será que na ilha de vez em quando desligam a internet para poupar? Espera aí, deixa eu ver, acho que vai aparecer outra vez. Isso. Ok. Finalmente. Ok. É que já não era nem o computador nem o iPad que já estavam desligados, mas eu estava a ouvir em reverberação o programa. Portanto, eu ouvia-me a mim mesmo com 3 ou 4 segundos e ouvia-vos a voz de atraso. Portanto, não estava a dar mesmo, mas agora já está, felizmente. Ok, ótimo. Então, pela terceira vez, bem-vindos e boa noite. Esta nossa sessão desta noite tem, como viram no título, um motivo muito especial. Nós tivemos o privilégio e a graça de participar na visita que o patriarca Bartolomeu I de Constantinopla fez a Portugal e a Espanha, ou melhor, a Espanha e Portugal, e de podermos participar na celebração a que presidiu na Igreja de Nossa Senhora da Vitória, em Lisboa, a convite do Patriarcado Ecuménico da Arquidiocese ou da Metrópole de Portugal e Espanha, do Patriarcado Ecuménico. E, portanto, pareceu-nos que era uma ocasião extraordinária para podermos retomar estas nossas conversas e para poder partilhar um pouquinho com todos o que foi esta experiência extraordinária de estar em Lisboa e partilhar também um pouquinho a história desta nossa amizade, imerecida com o Patriarca Bartolomeu e com o Patriarcado Ecuménico. E se calhar, para começar, eu ia fazer de uma
forma mesmo muito rápida e muito breve, é apenas um ponto de situação em termos até da terminologia. De que é que estamos a falar quando falamos do termo patriarca, patriarcado ecuménico, e um pouquinho uma história mesmo muito rápida, não é? Mas para iniciar essa história, eu vou recordar um momento que ocorreu ainda na vida de Jesus, que é precisamente na última ceia. Na última ceia, no capítulo 17 de São João, é-nos apresentada a oração chamada Oração Sacerdotal de Jesus, que ao mesmo tempo é uma espécie de testamento de Jesus aos apóstolos reunidos no cenáculo, na última ceia. E nessa longa oração em que ele pede ao Pai, intercede ao Pai por nós, pedindo que permaneçamos na verdade, ele pede particularmente que permaneçamos unidos, como ele e o Pai são um só. Que sejam um só, como tu, ó Pai, e eu somos um só. Ora, Jesus, nesta oração, de alguma forma, já estava a pedir ao Pai que o espírito de divisão não ferisse o seu corpo, a Igreja. Mas, no entanto, a fragilidade humana ao longo dos séculos foi provocando essa mesma divisão pela qual Jesus orou para que não acontecesse. E o facto de nós estarmos a fazer este programa esta noite é um sinal positivo e negativo dessa divisão que ao longo dos séculos se desenvolveu. Porque se essa divisão não existisse, nós seríamos mais conhecidos uns dos outros. E, portanto, este programa seria supérfluo nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, este programa é sinal de um esforço de recuperação da unidade, neste sentido, a tentarmos também, da nossa parte, responder à oração e ao apelo de Jesus, não é? E, particularmente, a um acontecimento extraordinário que ocorreu no ano 64, do século passado, em 1964, quando, depois de mais de 900 anos de separação e de excomunhão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, o patriarca Atenágoras de Constantinopla e o Papa Paulo VI, no Monte das Oliveiras, se reuniram, se abraçaram e deram início a um processo que culminou depois, na véspera do encerramento do Concílio Vaticano II, a 7 de dezembro, com uma declaração bilateral feita em Roma e em Constantinopla em simultâneo, do levantamento da excomunhão que mutuamente o Papa e o Patriarca de Constantinopla tinham emitido um contra o outro no ano 1054. Ora, como é que se chegou a esta divisão? Assim, de forma muito rápida, no cristianismo antigo, nos primeiros séculos, havia uma espécie de regime de governo comunitário da Igreja que estava fundada, ou que estava, digamos, suportado em 5 grandes bispos ou 5 patriarcas. Patriarca é, digamos, um grande bispo, um bispo dos bispos, se quisermos dizer assim. E os 5 grandes patriarcados da Igreja Antiga eram, em ordem mais ou menos cronológica, em primeiro lugar Jerusalém, a Igreja Mãe, não é? Depois Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. Estes 5 grandes patriarcados, que correspondiam a 5 grandes cidades também, mas sobretudo a 5 das primeiras igrejas primitivas, não é? Todas elas de fundação pelos apóstolos. Portanto, Jerusalém, o primeiro bispo de Jerusalém foi Santiago, o primeiro bispo de Antioquia é o próprio São Pedro, o primeiro bispo de Alexandria, São Marcos, o primeiro bispo de Constantinopla, Santo André, irmão de São Pedro, primeiro bispo de Roma. Portanto, todos estes 5 patriarcados tinham como figuras fundadoras apóstolos. E estes 5 patriarcados governavam a Igreja Antiga, não é? E eram as principais figuras nos concílios antigos, nos concílios ecuménicos, não é? Mas a Igreja de Constantinopla e a Igreja de Roma tiveram sempre uma relação muito especial, muito particular. Porquê? Porque também eram as duas igrejas das duas faces do Império Romano. Portanto, Roma do Império Ocidental e Constantinopla do Império Oriental, sobretudo a partir de 320, quando o imperador Constantino transfere a capital do Império para Bizâncio e em 330 funda a nova cidade como a cidade de Constantino, Constantinópolis ou Constantinopla, não é?
que hoje em dia é chamada Istambul, capital da Turquia, não é? Mas, portanto, Roma e Constantinopla tiveram sempre uma relação muito importante, muito importante, não é? E pensemos até que logo o segundo grande concílio da Igreja ocorre em Constantinopla, o primeiro em Niceia, em 325, o segundo em 381, e nós mesmo sem o saber todos os domingos, quando rezamos o credo, estamos a rezar um credo que é chamado niceno-constantinopolitano. Portanto, vejam a relação profunda que nós também temos com Constantinopla, que recitamos todos o mesmo credo, todos os domingos, não é? O que ocorreu? Ocorreu ao longo dos tempos, e particularmente com dois acontecimentos que não são diretamente relacionados com a Igreja, mas com as condições sociais e políticas da época, começou a haver um distanciamento entre Roma e Constantinopla. A primeira causa é a queda do Império Ocidental, portanto, a queda do Império Romano no Ocidente em 476, que fez que deixasse de haver as vias de comunicação que naturalmente ligavam facilmente Roma com Constantinopla, não é? Portanto, as invasões bárbaras e esta unidade, inclusive territorial, quebra-se, não é? E o segundo grande fenómeno será depois também a expansão do Islão, que mais uma vez vai dificultar o diálogo entre o Oriente e o Ocidente, não é? Portanto, estas são duas causas que acabam por criar, de facto, uma barreira de comunicação entre Ocidente e Oriente. E esta barreira de comunicação vai depois desenvolver-se a outros níveis, a capacidade ou a incapacidade de entender culturalmente e até linguisticamente um lado e outro. Obviamente, no Império Latino era o latim, não é? O Império Romano do Ocidente era o latim a língua, no Império Romano do Oriente era o grego, mas até estes dois grandes fenómenos, tanto a queda do Império Ocidental e a expansão do Islão, em que havia imensos meios de comunicação, digamos assim, ou um grande intercâmbio, era muito comum pelo menos digamos, nas classes dominantes, um bilinguismo, de serem capazes de falar latim e grego fluentemente e compreenderem-se. Mas esta capacidade de diálogo foi-se perdendo. Com o desenvolvimento das tradições locais, culturais, etc., o cristianismo do Ocidente e do Oriente começaram progressivamente a separar-se. E depois ocorrerão até por influência até dos poderes políticos, começam a haver diferenças que acabam por começar a tocar em questões dogmáticas. E eu vou apenas referir duas muito rapidamente, para depois passarmos a falar um pouquinho da experiência que partilhamos em Lisboa. Uma delas começará a ser a introdução no Ocidente de um acrescento no credo, que ficou conhecido como o termo filioque, em latim, que significa e do filho, que nós rezamos no credo, no artigo sobre o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Este acrescento, que não foi feito num concílio, foi muito mal recebido no Oriente e com razão, como um abuso. Um abuso porque não se deveria ter alterado o texto do credo sem um concílio. E atrás disso há teologias diferentes e formas de entender muito diferente aquilo que é a procissão, chamada procissão do Espírito Santo. E essa é uma das questões dogmáticas que continua a ser um ponto de separação entre o Ocidente e o Oriente. A outra questão tem a ver com o exercício da sinodalidade e do primado. Esta separação do Ocidente e do Oriente provocou também que estes dois lados do cristianismo se começassem a governar de forma muito diferente. E aquilo que era o serviço à unidade, tanto do Bispo de Roma, como a condição sinodal dos patriarcados antigos, começou a perder-se. E, portanto, este diálogo entre as igrejas irmãs do Oriente e a Igreja de Roma começa-se a perder progressivamente, e a partir daí haverá também desenvolvimentos de um lado e de outro que provocaram, de facto, que fizeram chegar ao ponto em que em 1054 o Bispo de Roma e o Patriarca de Constantinopla mutuamente se excomungam um ao outro. E esse foi, digamos assim, o ponto de quebra formal que permaneceu e ainda permanece em muitos pontos, não é? Nós estivemos em Lisboa na celebração, mas nós não podemos comungar, não é? Lamentavelmente.
Portanto, aí o levantamento da excomunhão como tal desapareceu, mas ainda há muitas questões a resolver. Mas, acima de tudo, e graças a Deus, o que ocorre neste momento e cada vez mais é o encontro fraterno, a amizade cristã que se desenvolve e, acima de tudo, a capacidade e a possibilidade de nos conhecermos uns aos outros, coisa que até há bem poucas décadas era quase impensável, não é? E eu agora passo-vos precisamente a palavra para falarmos um pouquinho da experiência que vivemos juntos em Lisboa, não é? Portanto, Tiago ou Paulo, quem de vós quiser. Passo a palavra ao Tiago, depois falo. Não, para mim foi uma coisa absolutamente inesperada, não é? Já tinha lido sobre a vinda do patriarca na participação daquele encontro da unidade em Lisboa, que já me tinha chamado bastante a atenção. Agora o convite propriamente dito foi recebido com pouco tempo, digamos, do nosso conhecimento, mas antes de mais, quando estavas a dizer quase o acolhimento, duas coisas. Uma, de facto, a surpresa. Depois, quando chegamos, acho que mesmo esse sentimento de sermos bem recebidos, bem acolhidos, poderia haver uma certa estranheza de ser uma igreja irmã, mas há alguma diferença, mas o modo como de uma alegria genuína de quem nos recebe. Claro que já tínhamos tido pelo menos 2 encontros prévios e houve tempo para nos conhecermos minimamente, mas se calhar não ao ponto desse sentimento efusivo que tiveram. E ainda uma surpresa maior, porque era por lugares marcados, que praticamente nos deram, praticamente não, na prática deram-nos o lugar da frente, de destaque, o que para mim é um sinal claro do apreço que têm por nós, enquanto membros da Igreja Católica. E acho que foi logo a primeira coisa que me impressionou na primeira impressão. Eu partilho aquilo que o Tiago disse, subscrevo, não é? E a forma como fomos acolhidos logo à porta, não é? Acho que a alegria do encontro, não é? Porque é a segunda vez que temos encontrado aqui, primeiro, depois falarás mais à frente desta viagem que fizemos à Turquia, não é? Mas depois este encontro que houve também na Arquidiocese de Braga com Dom José Cordeiro, e portanto a amizade que fica, e depois isso manifestou-se quando fomos recebidos na igreja Nossa Senhora da Vitória. E depois isso, quer dizer, não podia ser mais à frente, porque à nossa frente só estava o Patriarca de Lisboa e, quer dizer, cada um no seu lugar, o Conselheiro da Anunciatura. E outra coisa, já agora, a presença de Dom Jorge Pina Cabral, que é o Bispo da Igreja Lusitana, e que também foi uma agradável surpresa. Eu não sei se da Igreja Metodista foi alguém convidado ou de outras igrejas, mas foi bom revê-lo, até porque tenho sempre participado aqui também nas celebrações ecuménicas que promovemos aqui em Braga, sempre na Semana da Unidade pelos Cristãos, tem estado presente, vem do Porto até cá, como vem o Bispo Cifredo da Igreja Metodista e outros, o Presbítero Manuel Diniz, também da Igreja Lusitana, ou o pastor Emanuel Diniz da Igreja Metodista. Portanto, enfim, há também aqui alguma relação e relações de amizade, não é? Que isso que é importante, não é? Quer dizer, este comunismo também que passa pelo coração e que nos faz avançar, porque, enfim, as diferenças, as reflexões teológicas têm que acontecer, mas se não houver esta dimensão primeira humana de que o outro é um irmão, de que queremos bem uns aos outros, quer dizer, é muito difícil, não é? É muito difícil avançar só pelas ideias, não diria quase impossível. Depois uma outra coisa que eu sinto, é uma percepção anterior, não é? Mas eu partilhávamos há pouco, partilhava convosco, que é isto. E as próprias declarações do Patriarca Bartolomeu são nesse sentido. Há um genuíno, da minha parte, uma genuína intenção dele da comunhão entre as igrejas, não é? E que bom que seria que isso acontecesse, porque desde 1054 que estamos divididos, enfim, tem havido estes gestos de proximidade, mas sente-se que verdadeiramente é desejado, não é? Não é
não é só uma manifestação de boas intenções, uma coisa que parece bem. Eu genuinamente sinto isso, não é? Que ele deseja, não é? Estavas a falar há pouco ao Pablo, e acho que é importante nós falarmos este Concílio de Niceia. Para o ano vamos celebrar 1700 anos do primeiro Concílio Ecuménico da Igreja. E para o ano, pela primeira vez, não, para o ano vai acontecer esta coincidência, que é celebrarmos a Páscoa na mesma data, cristãos, católicos e ortodoxos. Isso também está em cima da mesa, podermos ter uma data comum. Há uma piada que o Paulo VI contava, que é, afinal, quando é que ressuscitou o vosso Cristo, não é? É uma piada. mas quando é que foi? Qual é a data? Não é? Mas todos a rir, mas não tem muita piada, não é? Porque é um escândalo, ao mesmo tempo é um escândalo. E o Papa, e o Patriarca deseja que o Papa faça essa visita também, não é? Esteja presente nessa celebração dos 1700 anos. Portanto, eu acho que há, digamos, há muito caminho, e a presença dele foi, quer dizer, a participação que nós tivemos na liturgia, depois também já agora no almoço, não é? Estávamos, já agora um pormenor, acho que é importante, não por nós, mas é importante porque aconteceu aqui também uma outra coincidência. Nós tinha a mesa principal, depois nós estávamos no meio e estávamos atrás da mesa dos embaixadores, não é? E tivemos a visita do embaixador do Chipre, não é? Que a preparação é especial, que tinha estado em Braga no dia anterior, que gostou muito de estar em Braga, não é? Porque houve um encontro ali no Fórum Altice, e que fez questão de vir ter connosco, não é? Perguntar onde nós éramos. Enfim, e o caminho vai-se fazendo assim, e ao fim foi o regresso a Cambridge, nós a Braga, muito, muito feliz, não é? Por esse, e um sentimento de uma alegria de termos participado neste momento, que acho que é histórico, não é? E um caminho que se vai fazendo na comunhão destas duas igrejas que são irmãs. Sobre isto, uma coisa que é, desculpa lá, se eu interromper, acho muito interessante que o Patriarca sublinhe sempre, quer dizer, estes dois irmãos, Pedro e André. E parece-me muito claro da parte dele que o lugar que Pedro ocupa e o lugar que André ocupa, não é? E acho que isso é bom, não é? É bom quando nós situamos a partir das fontes e da raiz, não é? desta sucessão, não é? dos apóstolos, e portanto eu acho que, pelo menos com o Patriarca Bartolomeu, há esperança, não é? Há um horizonte, não é? Largo e feliz que se abre. Por acaso, Força. Não, o que estás a dizer, acho que eu recordo-me quando há 2 anos estivemos com ele, foi uma das frases que depois comentámos a posteriori, né? Que quando ele diz somos duas igrejas irmãs que vêm dos dois apóstolos. E na altura, não sei se ali uma certa habilidade ou delicadeza de não colocar o foco no momento da divisão, mas naquilo que é a origem, não é? Porque poderia ser entendido como se fossem duas igrejas fundadas de modo paralelo, e não poderia dar-se essa leitura, mas creio que não é essa a intenção dele. Bem pelo contrário, tem sistematicamente apelado à unidade, e quando agora em Lisboa ele volta a dizer que nos 12 anos, não é, do pontificado do Papa Francisco, que já estiveram 13 vezes juntos, ou seja, uma vez por ano estão juntos, diretamente ou depois ainda de emissários, o que significa este grande empenho da parte dele em traçar caminhos conjuntos, não é? Ele tem insistido, e acho que sim, é um sinal bonito, que no próximo ano a acontecer os tais 1700 anos, porque foi uma das questões, não fundamentais, mas sim, seguramente uma das questões fortes da Niceia, de fixar a Páscoa no primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera, e terminando e concluindo-se até os 1700 anos, coincidentemente, acabamos por celebrar.
são daquelas coincidências ou daqueles sinais que seria bom. Deuscidências, como diz o Pablo. Deuscidências. É isso mesmo. E espero que sim, quer dizer, que se venha a acontecer. E depois também foi recuperar para ele, na altura, entregou-nos também este cartãozinho, não é? De uma fotografia, uma fotografia dele com o Papa Francisco. Sim. Que tem atrás o André e Pedro também. Ou não? Quem é que tem atrás? Sim. É André e Pedro. Sim, exatamente, é mesmo isso. E na altura falámos, apesar de a segunda língua, né, que se tem falado normalmente é o inglês, nestas coisas, mas na altura falámos em italiano, porque ele vibra também da possibilidade de poder falar italiano, recorda os tempos e as passagens por Roma, e acho que ficou genuinamente feliz, não é? Também de poder reviver alguns dos momentos, não é? Paulo, conta como é que nós fomos ter ao Palácio Fanar, não é? Porque a história também é parecida. Sim. Ou seja, se calhar ainda antes de dizer isso, há uma coisa que tu há um bocadinho frisaste que foi um acontecimento histórico. E de facto, aquilo que nós estamos a viver tem sido histórico a muitos níveis, não é? E particularmente nesta relação do Papa Francisco e do Patriarca Bartolomeu, mas de facto a visita do Patriarca Bartolomeu à Espanha e Portugal foi histórica. Nunca um Patriarca de Constantinopla esteve na Península Ibérica. Portanto, foi histórico a esse nível. Mas também os acontecimentos que Francisco e Bartolomeu têm protagonizado são também históricos, porque foi a primeira vez, penso que foi há 11 anos, não há 12, como disseste, Tiago, acho que são 11 anos do Papa Francisco e 12 visitas, ou 12 encontros, mas eu acho que, portanto, foi a primeira vez, há 11 anos atrás, que um patriarca de Constantinopla esteve na tomada de posse de um bispo de Roma. Nunca tinha acontecido na história. Portanto, é um acontecimento histórico na história dos 2000 anos da Igreja, não é? E precisamente o que acontecerá no próximo ano, se Deus quiser, se encontrarem o Patriarca e o Papa em Niceia, ou em Iznik, como se chama hoje em dia a cidade, será também histórico, porque nos concílios antigos também nunca estavam o Patriarca Constantinopla e o Papa. De facto, o Papa raramente estava presente nos concílios, ele depois confirmava as atas conciliares, não é? Mas encontrarem-se 1700 anos depois o Papa e o Patriarca de Constantinopla em Niceia, onde ocorreu o primeiro concílio, de facto algo de emocionante e de histórico, não é? Outra coisa que eu queria frisar ainda antes de falar da questão da história, de como é que a gente se começou como é que tivemos estes privilégios e esta bênção de poder privar com o Patriarca Bartolomeu, queria, olha, já me passou a ideia, queria reforçar, sim, já sei, e queria reforçar precisamente aquilo que disseste um bocadinho, Tiago, do sentimento genuíno de amizade que se experimentou ao entrar e ao chegarmos à igreja em Lisboa, não é? Porque de facto é uma experiência de fraternidade espiritual muito bonita, não é? Porque a sensação é como se a gente se conhecesse há muitíssimos anos, não é? De uma proximidade, de uma grande fraternidade, não é? O que de facto reforça esta ideia do ecumenismo espiritual que o Papa Francisco tanto refere, não é? E no qual tanto insiste. E esta nossa amizade, não é? Eu chamo sempre providencial e uma bênção porque de facto ocorreu sem nenhum tipo de caráter protocolar, não é? Não foi uma introdução formal em função de qualquer tipo de cargo eclesiástico que algum de nós tivesse a ocupar. Foi simplesmente, de facto, uma fraternidade que começou por circunstâncias muito concretas da vida, não é? E remonta, em primeiro lugar, a nossa visita à Grécia. Porque quando nós fomos à Grécia e fomos à ilha de Aina, que era um domingo, não é? E queríamos celebrar a Eucaristia, e Dom Jorge Ortiga estava connosco, não é? Foi a Igreja Ortodoxa local, e particularmente através do arquiteto Ioannis Dedes, que eu penso que está a acompanhar também esta nossa conversa, que nos facilitaram uma capela onde celebrar a Eucaristia. E, portanto, esse contexto, de facto, foi a Eucaristia que nos aproximou. Foi literalmente
a Eucaristia que nos aproximou, porque nós queríamos celebrar a Eucaristia e, portanto, eles providenciaram-nos uma capela que era uma capela que chegou a estar um pouco em ruínas e foi restaurada por católicos italianos. E, portanto, eles puseram-na à disposição para celebrarmos a Eucaristia, não é? Celebramos a Eucaristia e, a partir daí, começou este contacto e este diálogo, não é? Depois, quando nós organizamos a peregrinação nos Passos de São Paulo, na Turquia... Maria Augusta a dizer que lembra-se disso, pois ela Exatamente, é isso, pois a Maria Augusta esteve, precisamente. Quando organizamos a peregrinação à Turquia, em contacto com o arquiteto Ioannis, portanto, surgiu esta possibilidade. Eu, na altura, perguntei-lhe se seria fácil visitar a igreja do Patriarcado Ecumênico, não é? A Igreja Patriarcal, e ele imediatamente pôs-nos em contactos com o arcebispo metropolita Vesarion, que no dia seguinte ia ter uma audiência com o Patriarca Bartolomeu. E dessa forma surgiu o convite para sermos recebidos pelo Patriarca Bartolomeu. Aí fomos com perto de 30 pessoas, não é? Isto foi há 3 anos atrás. 3 anos atrás, penso eu já. Penso que já faz 3 anos. Este ano fez 3 anos, creio. Sim, 3 anos. Que pronto, que fomos recebidos pelo Patriarca Bartolomeu no Palácio do Fanar, no Palácio Patriarcal, numa audiência, e o texto é aquele link que eu partilhei há momentos no Facebook, não é? E de facto este afeto entre o Papa Francisco e o Patriarca Bartolomeu é muito espontâneo e é muito verdadeiro, não é? Portanto, a forma como falam um do outro, com grande carinho, com grande proximidade, não tem nada de protocolar, nasce do coração, não é? E é muito, muito curioso que ao cumprimentar o Patriarca Bartolomeu em Lisboa, não é? O arcebispo disse-lhe: estes 3 padres foram os que estiveram consigo há 2 anos atrás em Constantinopla. E eu disse-lhe obrigado por nos receber, foi um privilégio, uma bênção. E ele disse que, aliás, a fotografia que eu partilhei no Facebook, em que ele está a rir, foi na sequência daquilo que ele me respondeu. Portanto, ele, com aquela voz extraordinária que ele tem de barítono, disse no meio de uma gargalhada: bisogna tornare, tem de voltar, tem de voltar, não é? Portanto, é de facto de um acolhimento e de uma familiaridade, de uma fraternidade extraordinária. Deixa-me só dizer, já agora da voz, nós falámos dos cantos, mas a celebração demorou quase hora e meia, quase hora e meia, mas tivemos provavelmente 30 minutos, quase 30 minutos à espera, não sei se tanto. Sim. Estavam lá 2 cantores extraordinários. Esses merecem o prémio. Merecem. Cantaram, não senti que ao fim cantaram durante toda a liturgia. Não senti que estivessem cansados, não beberam nem sequer uma gota de água. Estavam bem. Extraordinários, uma coisa. Non-stop. 2 horas. Cantar 2 horas. Sem parar. E parece que não tinham, enfim, que era normal, não é? Que não estavam habituados. Há uma coisa, eu não sei se queres partilhar um pouquinho as impressões sobre a liturgia em si mesma. Eu tenho um par de coisas a partilhar, mas se calhar, se vocês quiserem falar um bocadinho, bebo eu um bocadinho de água, entretanto. Sim, quer dizer, claro, primeiro não é tirando a parte... Portanto, dizer que é em grego, É em grego. Nós tivemos acesso a um guião, vá lá, em inglês, que foi este, não é? Que nos deram. Mas o resto era em grego, portanto, a parte que eu entendi é Kyrie eleison, Cristo é eleison, que se repete muito, portanto, nem é fácil perceber onde é que está, olhando para o lado, uma pessoa lá ia. Não, mas há uma estrutura que minimamente nos deixa a nós confortáveis, percebemos onde estamos. Acho que este conjunto quase litanias, esta repetição, este ciclo, ajuda ou projeta para um momento alto, pelo menos para mim, da comunhão. Há alguns gestos também interessantes, que quase da epiclese, né? Quando o sacerdote nós colocamos as mãos,
mas ali era agora não sei os nomes, É uma espécie de um pano, sim, pano, não é? que é colocado sobre os dons e que é abanado, digamos assim, sobre os Sim. dons, numa espécie de referência ao Espírito Santo, não é? De Sim. bênção e de invocação do Espírito, sim. Sim. E a música, acho que foi de facto de um ponto que ajudou e muito, porque era com beleza, bem cantado, seguramente. Agora, num outro ponto, eu dizia há pouco, isso é uma observação, quer dizer, balofa, mas é o que é, quando estava lá, a um dado momento, estava a recordar-me na liturgia, que seria pré-conciliar, não é? Onde várias coisas acontecem ao mesmo tempo, por um lado, porque temos a parte da música, mas tem, por exemplo, as orações do sacerdote, que estão a acontecer ao mesmo tempo que se está a cantar, ainda que nós tenhamos alguma coisa similar nas orações que são nossas, não é? Do sacerdote, quando está a lavar as mãos, quando está não sei o quê, acontece. Há ali uma certa aproximação, mas depois também algumas coisas típicas daquilo que é a liturgia pontifical, onde há uma separação entre aquele que está no altar, mas depois também tens o patriarca, que algumas coisas são conferidas a ele, portanto não é o que preside, não necessariamente é numa linha hierárquica, de algum modo, mas esta sobreposição ou confluência fez-me recordar aquilo que poderia ser a liturgia pré-conciliar, entre aspas, não é? Só neste aspecto. Mas também, por outro lado, quer dizer, é seguro que não é necessário só perceber exatamente tudo aquilo que está a ser dito para poder também viver com verdade aquele momento. Outra coisa, um bocado caricata, salvo seja, o momento depois da comunhão, não é? Nós não podemos comungar, mas houve ali um gesto de alguma deferência para quem estavam, por exemplo, para o patriarca que estava ali, e gente que não poderia comungar, mas também houve a partilha do pão, também mesmo coisa para nós, não é? E pronto, são assim 2, 3 notas que me ficaram. Sim, eu sublinhava só que e só sublinhar a solenidade, não é? Que eu aprecio, e eu, com o cântico. Houve momentos, quer dizer, eu às vezes, é muito pessoal, não é? Mas esta dimensão cósmica, não é? Ou seja, que estamos todos envolvidos, não é? Naquele ato de louvor, não é? E como toda a criação também entra nesse movimento de louvor a Deus. E acho que em alguns momentos ali, agora não sei precisar, através do cântico sente-se isso, não é? E de facto aquelas vozes, como dizer, enfim, faltam umas palavras, são muito expressivas e envolventes. Claro, há uma certa eu estou a fazer assim e o Facebook é que agora faz esta. Há uma certa passividade, quer dizer, não há uma participação como nós temos na nossa participação desde a Reforma Concílio Vaticano II, não é? E claro, mas pessoalmente, tirando alguns momentos a dificuldade de acompanhar, claro, porque era em grego, embora tendo o guião à disposição, eu senti-me envolvido pela liturgia. É verdade que para alguns, e vou sublinhar este aspecto, a comunhão, a forma como é dada, enfim, não sei como é que alguns católicos reagem, não é? Porque é dada numa colher, portanto temos o corpo e o sangue de Cristo, não é? Misturado e é literalmente colocado com uma colher dentro da boca, não é? Da qual todos comungam a partir daquela colher. Há aqui algumas questões, enfim, no mundo ocidental, ou pelo menos dentro do mundo católico, coloca algumas interrogações, mas isto não é um juízo moral, é simplesmente uma observação, uma contestação a partir do exterior, não é? Do exterior. Interessante que até mesmo uma criancinha comungou, quando foi uma criancinha, não sei se teria 1 ano, se tanto, não é? Comungou. Pronto, mas Pablo, tu estás mais dentro que no fundo a liturgia de São João Crisóstomo. Eu penso, já agora,
eu penso que em Santa Maria de Trastevere se Sim, celebra isso, se celebra esta liturgia ao domingo à tarde. sim. Eh, Era isso que eu queria só fazer ok. Mas toda a portanto, preparação, peço desculpa, toda a sim, preparação é muito interessante perceber que há uma parte oculta que tem a ver com a vida oculta de Jesus, depois a vida pública de Jesus, mas entra por aí porque acho que é muito exatamente. interessante. Eu queria só referir um par de coisas. Uma delas é que a liturgia foi celebrada numa igreja católica, não é? Na igreja Santa Maria da Vitória, o que acaba também por limitar um pouco o espaço litúrgico para uma liturgia bizantina. Pelo facto que não é parede de ícones que tem duas portas através das quais três portas através das quais ocorrem as procissões, as entradas e as saídas. Há uma parte da liturgia que é feita por trás dessa parte de ícones, inclusive com as cortinas. A gente ouve o sacerdote fazer as orações, mas não o vê. Não é? Portanto, nós ali não tivemos essa experiência, precisamente porque é uma igreja católica que, aliás, existe um pedido para que possa haver uma cedência de um espaço com caráter mais permanente para a paróquia, do Patriarcado Ecumênico em Lisboa. Em todo o caso, essa é uma das questões que também limitou um pouquinho a experiência. Por outro lado, esta questão da comunhão com a colherinha é também usada pelos católicos do rito bizantino, não é? Portanto, não é só pelos ortodoxos latinos que não utilizam. No entanto, mesmo nós latinos, eu neste momento não me lembro o que é que aparece na nova Instrução Geral do Missal Romano, mas a Temos a instrução... introdução, sim. Mas não é isso. A instrução do Missal Romano, no tempo em que eu ainda fui ordenado, e tu, Paulo, Tiago, já não me lembro se já tinha havido a nova instrução do Missal Romano ou não, mas a antiga Instrução Geral do Missal Romano tinha a comunhão pela cânula. A cânula é literalmente uma espécie de tubo, colher para a comunhão do sangue do Senhor dada na boca aos fiéis. Portanto, isso também existia, estava prescrito no rito latino da missa. Não me lembro se lá está, se nesta nova versão nova versão da Instrução Geral, se está presente ou não, mas se procurares na internet provavelmente encontras facilmente. Uma coisa bonita que o Tiago acabou de referir é precisamente esta oferta do pão abençoado chamado antídoron. O antídoron, que por sinal também é dado em TZ, para aqueles que já foram a TZ, no fim das Eucaristias em TZ também existe este gesto chamado antídoron. O antídoron é o pão abençoado, não é a comunhão, que é dada àqueles que não se podem aproximar da comunhão. Não é? Que é oferecido a todos aqueles que estão presentes, não é? E é literalmente um pão abençoado, um pouco como nós temos o pão de Santo António, mas este é presente em todas as celebrações, mas em o todas as patriarca divinas liturgias. também comeu desse pão. O patriarca também comeu desse pão. Pois é possível, eu já não me lembro se o patriarca comungou dos dons eucarísticos, já não me lembro. Mas referes-te ao patriarca Bartolomeu? Sim, o patriarca Bartolomeu, sim. Sim. Valério, sim. Ok. Outra coisa que eu queria referir, entretanto, passo-vos a palavra também, é a questão da devoção mariana, que é algo que nos acomuna muito, muito, muito aos cristãos ortodoxos. E que em grande parte nos separa imenso dos cristãos protestantes, não é? Que é a veneração dos santos e o amor e o carinho e a veneração à Nossa Senhora. Não é? Basta pensar que nesse dia celebrava-se a festa de São Nicolau e no fim da Eucaristia ou da Divina Liturgia passamos na igreja de São Nicolau, onde também cantaram um hino a São Nicolau, o místico, que foi um dos patriarcas de Constantinopla. Mas a referir a questão do Kyrie eleison, não é? Que aparece imensas vezes, não é? Que é recitado imensas vezes durante a liturgia, mas ao mesmo tempo que se repete muitas vezes o Kyrie eleison, também se repete a referência e a veneração a Theotokos, a Mãe de Deus, que é constante e permanente, não é? E o diácono, ou o presidente, volta-se para o ícone do Divino Salvador e logo de seguida para o ícone da Mãe de Deus, não é?
Portanto, esta veneração mariana está sempre presente na liturgia bizantina, não é? Que é algo que temos muito em comum, este carinho pela Mãe de Deus e Nossa Mãe. Outra coisa que eu queria referir, e entretanto eu estou a desconfiar que o Tiago tenha a imagem congelada. Não. Foi? Não? Eu acho que sim. Tiago? Eu acho que ele está com dificuldades na ligação. Mas não, A outra mas continua. Se entretanto Eu conseguires vou-lhe contactá-lo, perguntar. eu entretanto referia mais uma coisa interessante e muito bonita da história do Patriarca Bartolomeu. Ele também é, como o Papa Francisco, um octogenário, porque ele tem 84 anos, não é? É cidadão turco, não é? Nasceu na ilha de Imbros, e é uma coisa muito bonita do Patriarca Bartolomeu, que é, portanto, as vestes do patriarca, nas vestes normais, são esta espécie de batina negra, não é? Mas ele é conhecido em âmbito teológico como o patriarca verde, por causa da defesa das questões ecológicas. Sim, Portanto, ele tem feito um grande trabalho a nível da sensibilização das igrejas, não só da Igreja Ortodoxa, mas das igrejas em geral, para as questões ecológicas, não é? E de facto ele escreveu um texto de apresentação da carta Laudato Si do Papa Francisco, não é? De facto, no magistério do Patriarca Bartolomeu, a preocupação com as questões ecológicas é muito antiga, e ele é de facto um dos primeiros líderes cristãos que têm insistido na questão da defesa da criação como um ato também esse de culto a Deus, né? Da contemplação da natureza como um meio que nos aproxima de Deus, e da defesa da natureza como parte da nossa condição cristã, não é? E de filhos de Deus, Está aqui alguém a dizer que o Padre Tiago está em êxtase, mas o Padre Tiago está a dizer, mas estou com alguns ele acabou de problemas responder técnicos. que está com alguns problemas técnicos. Eu ia aproveitar esta tua deixa, ao Pablo, que falas da questão da questão ecológica, da introdução ao Laudato Si, para dizer, quer dizer, é pena que não tenha sido, digamos, não tenha tido muita repercussão na comunicação social a presença do Patriarca Bartolomeu entre nós. Por várias razões. Uma delas é mesmo essa, quer dizer, que é da ordem do dia, não é? Da agenda. E outra também, que é a guerra que está a acontecer na Ucrânia, não é? Esta agressão da Rússia ao povo ucraniano. Que ele é uma voz autorizada e qualificada para falar precisamente sobre o papel que a Igreja, que o Patriarcado de Moscou e que Cirilo tem na guerra, não é? O papel também da Igreja Ortodoxa na resolução do próprio conflito. Eu gostaria de citar, porque houve uma conferência de imprensa depois, no fim da liturgia e da ida à Igreja de São Nicolau. Eu gostaria de citar, porque acho que é importante que as pessoas percebam aquilo que é uma voz profética e corajosa ao mesmo tempo. Quer dizer, o Patriarca Bartolomeu disse: não podemos concordar de forma alguma com a ideologia do mundo russo e com as orações que o Patriarca Cirilo, no qual na liturgia se reza, como todos pelos outros patriarcas, não é? Faz, não pela paz, mas pela vitória das armas russas. Eu disse esta manhã, porque houve um momento já agora, que depois ele se dirige e falou em grego para a comunidade que estava ali presente, não é? Não, há um discurso que ele faz também voltado muito para o Patriarca de Lisboa, Dom Valério, mas depois já há um momento em que ele, em inglês, e depois já há um momento em que ele se volta para a comunidade e fala em grego. E eu disse esta manhã que esta ideologia é puro nacionalismo e é uma heresia. Ele referiu-se isso na conferência de imprensa. É pena, porque acho que merecia uma grande entrevista, não é? Para percebermos a importância do Patriarca Bartolomeu, a sua visão, a compreensão de um mundo que para nós, de certa forma, também é distante, não é? Uma cultura que... E portanto, é algo que nos ajuda a compreender, a interpretar os acontecimentos. Já agora, Paulo, um dos problemas com a Igreja, com o Patriarcado de Moscou foi o facto do Patriarca Bartolomeu ter reconhecido a Igreja da Ucrânia como autocéfala em 2019.
desculpa, não sei se estás, agora estou aqui a fazer papel de Sim. Estas eram um desejo da Igreja na Ucrânia ou aqui já havia alguma antevisão de alguma, enfim, de algum problema? Sabia, só agravou, porque a partir daí o patriarcado moscovo rompeu relações com o patriarcado ecuménico, não é? de Constantinopla. Sim. Pois aqui é um par de coisas que são bastante importantes de referir, e ainda bem que tocaste nessa questão, não é? Uma delas é que o patriarca Bartolomeu e o patriarca de Constantinopla, como tal, goza de um primado honorífico dentro das igrejas ortodoxas. Ou seja, neste momento há, se não estou em erro, 15 patriarcados ortodoxos, não é? Mas quem reconhece a autocefalia, e eu explico já a seguir o que é que isso é, a uma igreja nacional, é o patriarca de Constantinopla. É ele que goza desse direito e dessa autoridade de reconhecer que uma igreja nacional, digamos assim, desmembra-se do patriarcado da qual estava dependente para se tornar uma igreja nacional independente. Esta questão, digamos assim, étnica é muito forte na ortodoxia e quase todos os patriarcados são patriarcados nacionais. Por isso temos o patriarcado de Constantinopla, mas temos o patriarcado de Alexandria, o patriarcado de Moscou, o patriarcado da Bulgária, por exemplo, da Geórgia, etc, etc, não é? São patriarcados nacionais. Mas quem reconhece a autocefalia, isto é, a condição de igreja independente e nacional, é o patriarca de Constantinopla. É ele que tem essa autoridade. A questão do reconhecimento da autocefalia da igreja da Ucrânia é um processo que já era bastante, que já era previsível e que já se encontrava em curso há bastantes anos, particularmente já depois da crise da Crimeia. Mas em certa medida era natural que a Ucrânia se tornasse uma igreja autocéfala, porque pela sua identidade nacional e ainda mais, não só por isso. E é por isso que esta questão foi um espinho tão forte para Moscovo, que é o seguinte, é que a origem, digamos assim, a origem em parte da ortodoxia no mundo eslavo começa na Ucrânia e não na Rússia. Ou seja, São Vladimir é São Vladimir de Kiev e não de Moscovo. Ou seja, as raízes da ortodoxia na Rússia, inclusive, na verdade, estão na Ucrânia. Os russos provavelmente diriam que eles eram Rússia, portanto, não Sim, era exatamente, mas, okay, pois, mas seja como for, é uma questão que por isso é também tão delicada para o patriarcado russo. Agora, nesta circunstância de uma agressão política e bélica, não é, da Rússia à Ucrânia, e não só de uma agressão direta, mas de um apoio do patriarcado de Moscovo a esta agressão da Rússia à Ucrânia, confirmou ainda mais todo o sentido da autocefalia da Igreja da Ucrânia, que obviamente o patriarca Bartolomeu concedeu, não é? Aqui a questão com Moscovo é também muito delicada, porque Moscovo tem a arrogância dos números e do poder político e financeiro. Há uma coisa muito bonita que é preciso dizer em relação ao patriarca Bartolomeu, não é? Que ele se encontra, portanto, que o patriarcado tem a sua sede em Constantinopla e é um pequeníssimo bairro cristão no meio de uma metrópole muçulmana e profundamente agressiva. Pensemos que apenas há poucos anos, 3 anos atrás, a Igreja de Santa Sofia foi outra vez reconvertida numa mesquita, ou usada como uma mesquita. E ainda há um mês atrás, a Igreja de São Salvador de Jora, que era a segunda igreja mais antiga e mais bonita, não é, bizantina, em Istambul, em Constantinopla, foi também reconvertida numa mesquita, não é? Portanto, os patriarcas de Constantinopla têm esta longa, pelo menos desde o século XV, 1451, se a memória me não falha, têm esta longa experiência de testemunho num contexto completamente hostil. E, de facto, inclusive, há um santo patriarca que foi não só martirizado
pelos turcos, como foi enforcado e pendurado, lá. deves-te lembrar dessa experiência, Sim. não é? Foi pendurado, enforcado à porta do patriarcado e mantiveram o cadáver durante vários dias, não lhes deixaram retirar o cadáver, não é? Por causa disso, até agora, essa porta permanece fechada todo o ano. A gente entra por uma porta lateral e só abrem no dia deste santo patriarca, não é? Ou seja, a Igreja de Constantinopla pode nos ensinar muito do que é testemunhar a fé cristã num contexto de literal hostilidade e de estar literalmente rodeado de um ambiente que lhe é agressivo, que lhe é violento e que os persegue, não é? Já agora dizer-te que entre nós também a assistir está o Félix Lungo, que é da Fundação Igreja que Sofre, há pouco fez aqui live. Sim. E, Ok. portanto, pelo menos estava até há momentos, não sei se ainda continua, que bom. mas é verdade. E também sublinhar isto, aquilo que o Papa Francisco fala do ecumenismo de sangue, não é? Portanto, a participação desse sofrimento, quer dizer, nem a pergunta se és católico, se és ortodoxo, se és de rito oriental, portanto, és cristão e é isso, é por essa razão que és martirizado. Bom, diz. Pois, ia dizer que já são as 10 e que o Tiago está congelado. O Tiago está congelado, ele está a gostar muito de ouvir. Entrou. Eu queria, se calhar, terminar com uma coisa muito bonita, a menos que tu tenhas alguma outra coisa que queira referir. Precisamente o ano passado, o Papa Francisco introduziu no Martirológio Católico, isto é, na lista dos santos da Igreja Católica, o Papa Francisco, no ano passado, introduziu os chamados mártires da Líbia, que são aquele grupo de mártires ortodoxos coptos, ou coptos ortodoxos, não é? Portanto, de origem cristã egípcia, que foram decapitados pelo ISIS nas margens da praia na Líbia. Não sei se vos lembrais deste episódio, eles apareceram todos com estes trajes cor de laranja e foram decapitados em direto no YouTube, se a memória me não falha, não é? O vídeo está ainda disponível na internet, não é? Que foram, já não recordo, perto de 20 cristãos que foram coptos, não é? Que foram martirizados. E o patriarca Tavadros, o patriarca copto de Alexandria, imediatamente os declarou mártires, não é? Os canonizou, e o Papa Francisco, ano passado, introduziu-os também no calendário católico. Portanto, é um gesto, mais uma vez, deste ecumenismo que transcende as fronteiras da própria Igreja e que nos ensina a amar a Igreja do outro como a nossa própria Igreja, porque a Igreja é o único corpo de Cristo. E as divisões não são da vontade de Deus, são essas da nossa autoria. Sim, Pablo, eu e com isto, força. Perspectivando o próximo ano, não é? A Páscoa em comum e a celebração dos 1700 anos, dizer que também na primeira Assembleia Sinodal, em outubro passado, esteve presente também o metropolita da Pisídia, Job, a falar da experiência da Igreja, da Igreja Ortodoxa sobre a sinodalidade, e ele a dizer, uma das coisas que ele diz logo no início, a sinodalidade corresponde à prática estabelecida pelo primeiro concílio ecuménico de Niceia, e portanto, que é de reunir os bispos de uma região pelo menos 2 vezes por ano sob a presidência do seu prótos, ou seja, aquilo que é o primeiro entre os bispos. E portanto, vamos a caminho de 2025, o desejo é que um dia também nós três possamos estar também em Niceia, nesse grande encontro. Se Deus quiser, era bom estarmos e a celebrar também a Páscoa juntos. Ótimo. Bom, obrigado. Tiago, estás de acordo? Se não estiveres de acordo, Tiago mexa quem com cala isso. consente. Dizer que não, quem cala consente, pois estás de acordo. E nos encontramos daqui por 15 dias, penso eu, que temos calendarizado novamente o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Agora, ainda não temos tema, deixa-me ver aqui o calendário. Mas penso que falamos para ser de hoje a 15 dias, no dia 6 de junho, se a memória me não falha. Tiago diz que já está a comprar o bilhete, mas acho que primeiro de Cuba. Ok. E pronto. Então qual é o dia? 6 de junho. É o que falamos, que é de hoje a 15 dias. Muito bem. Voltamos aqui a encontrar. É isso. Uma boa noite para todos. Muito obrigado.